Olá pessoal, como vocês estão? No último vídeo eu contei para vocês como que foi a nossa viagem pelo trem da CPTM Turístico, saindo da Estação da Luz em São Paulo até Paranapiacaba. Esse passeio é realizado por uma locomotiva a diesel, ela é de aço inoxidável, tem uma aparência assim bem retrô, desde os vagões, o formato das janelas, até os funcionários que usam uma roupa toda caracterizada assim. E no vídeo anterior eu foquei mais nas questões específicas do trem. E agora eu vou falar mais sobre o dia que nós passamos lá em Paranapiacaba. A nossa viagem aconteceu no dia 24 de maio de 2025 e muitas vezes eu acabo falando a cidade de Paranapiacaba, mas na verdade Paranapiacaba é um distrito do município de Santo André. Esse local começou a ser ocupado no final dos anos de 1890 por conta da ferrovia. Então, maquinistas, fiscais, operadores, todo tipo de trabalhador da ferrovia acabava indo morar lá. E isso, é claro, que ocasionou na construção das residências deles, de mercados, de comércios voltados para atender essa necessidade dos trabalhadores. E aí, então, foi a partir desse estabelecimento dos funcionários e das suas famílias que o local foi crescendo. Inclusive, em 1963, Paranapiacaba tentou ser emancipada e elevada a município, porém ela não atendia, os requisitos necessários. Pelo censo de 2022, que foi realizado pelo IBGE, quase 2.500 pessoas moram nesse distrito, que tem uma área de 85 mil quilômetros quadrados. De carro, o principal acesso é pela rodovia Deputado Antônio Adib Chamas, mas é possível fazer essa viagem pelo trem da CPTM, onde nós podemos ver grande parte dessa região metropolitana de São Paulo e muito da vegetação da Serra do Mar. É uma paisagem assim linda demais. Nós chegamos lá praticamente às 10h30 da manhã e Paranapiacaba é basicamente dividida entre parte baixa e parte alta. Saindo da estação, você já está na parte baixa. Então nós demos uma volta bem rápida ali, vimos algumas lojinhas que estavam abertas, brechós e alguns galpões que estavam vendendo acessórios, roupas e comida. Um dos motivos pelos quais nós fomos para Paranapiacaba nesse dia é porque estava tendo a convenção de bruxas e magos de Paranapiacaba. Essa convenção é muito famosa, ela existe já há 20 anos e essa convenção ela reúne pessoas que estão mais ligadas ao esoterismo, a outros tipos de religião, e ela promove diversos eventos ao longo dessa convenção. Então, tem muitas palestras, muitas oficinas e muitas apresentações de dança. Enfim, eles têm toda uma programação que fica exposta lá no Instagram deles. E o que acontece? Eu, por não conhecer o local, eu achei que foi tudo meio confuso, sabe? Porque o evento, ele é espalhado em toda a vila de Paranapiacaba. E no Instagram deles, o que eles fizeram? Eles lançaram uma programação para cada edifício. Então, cada edifício tinha sua própria programação, porque tinham muitos eventos acontecendo, várias oficinas, como eu comentei, várias palestras e tudo mais. Então, era meio difícil a gente saber qual que era o galpão em que estava acontecendo as coisas, sabe? Porque não são todos os galpões que têm indicação, tipo assim, um nome grande escrito galpão fulano de tal, sabe? Então, nós até tentamos assistir algumas apresentações de dança e não conseguimos, porque às vezes nós demorávamos para localizar os galpões. E, pelo menos nesse dia que nós fomos, no dia 24, as apresentações de dança que nós queremos assistir simplesmente não ocorreram. Mas eu vou falar disso mais tarde. O primeiro local que nós entramos foi nesse galpão branco que vocês estão vendo com as janelas azuis, que se chama Casa Azul. Ali é um café, mas o que nos chamou a atenção foi os brechós, porque ali tem várias lojinhas e várias roupas expostas e tal, que nós achamos super interessantes. E ali fora também estavam com várias barraquinhas de roupa. Então nós ficamos ali um pouquinho olhando. E logo do lado ficam os galpões ferroviários. Esse foi o primeiro galpão que nós entramos e foi o primeiro contato assim que nós tivemos mesmo com a feira. Porém, o que eu entendi é que esses galpões com venda de coisinhas, elas não fazem exatamente parte da convenção de bruxas. Não sei se dá para entender, porque
elas não estão no mapa, elas não estão na programação. Então ali ficam essas vendas, fica várias barraquinhas, mas elas não estão exatamente ligadas à questão do evento. São só pessoas ali vendendo roupas, mas umas roupas mais assim, meio com chapéu pontudo, fantasia de bruxo, livros, acessórios que remetem a toda essa questão élfica, de cosplay, de fada e tudo mais. Ali do lado fica a forjaria. Essa forjaria foi criada para dar assistência aos galpões da ferrovia. Então eram confeccionados lá peças de ferro fundido, tem uma série de moldes, uma série de peças que eram utilizadas para a linha férrea. Essa entrada na forjaria é grátis e uma coisa que foi uma ótima surpresa é que tem muitos banheiros. Então praticamente em cada galpão, cada local que você entra tem banheiro, porque tinha muito turista nesse dia. E todos os banheiros eram grátis e a maioria dos que eu fui já tinha um funcionário lá fazendo a limpeza, então isso eu achei muito bem organizado. Nessa parte baixa tinha muita coisa e nós teríamos que voltar ali por conta da estação, nós decidimos subir para a parte alta e deixar a parte baixa para nós virmos à tarde, né, quando nós estivéssemos indo embora. Nós então cruzamos essa passarela metálica sobre a ferrovia. Essa ponte, ela também tem toda uma história, né? Ela faz parte da ferrovia e eu achei até engraçado, mas eu não consegui filmar, que quando nós chegamos, tinha umas duas meninas, não sei se elas eram funcionárias da prefeitura, da ferrovia, enfim, mas elas ficavam berrando assim, não pare na ponte, não tire fotos na ponte, porque eles dividiram a ponte para uma fileira ir, né, e uma fileira voltar. E aí o pessoal ficava parando para tirar foto e empacava toda a fila. Aí elas ficavam gritando, elas ficaram lá, acho que 1 hora e pouco, assim, porque quando nós chegamos da viagem de trem, elas estavam lá gritando, dava pra ouvir certinho. Só que quando nós subimos na ponte, elas já não estavam mais lá, acho que elas desistiram. Mas realmente não dá para ficar parando e, pelo que nós pudemos ver ali, estavam construindo uma outra ponte paralela. Parece que eles estão com a ideia de aumentar um pouco o tamanho dessa ponte. É preciso subir umas ruas bem íngremes a pé. Nós estávamos indo, né, em direção à igreja e, como estava um tempo com bastante neblina e sereno, realmente estava um pouco perigoso. Ao longo de todo esse trajeto de subida até a igreja, tinha uma série de barraquinhas de hippies e artesãos, mas o que nós pudemos perceber, pelo menos essa foi a impressão que nós tivemos, né, que toda a parte de organização da convenção ficava na parte baixa. E essa parte alta tinha lojinhas, tinha essas barraquinhas, mas parecia que tinha um toque mais improvisado, assim, sabe? Não parecia fazer parte da convenção. Pela metade do caminho dessa subida, tem uma espécie de recuo em que você pode ver toda a cidade lá do topo. E lá em cima tinha um galpão com várias lojinhas. Lá a minha mãe comprou uma saia envelope para dança com valor muito em conta. Então nós achamos, no geral, tanto nesses galpões quanto das barraquinhas, nós achamos tudo com um preço muito em conta. Minha mãe também comprou
uns brincos de borboleta, sabe? Umas peças muito lindas. E eu achei tudo bem assim razoável, né? Pelo nível de peças manuais, né, que estavam sendo vendidos lá. Só que lá tem problema de sinal de telefone. Então, o meu telefone era da Vivo e estava funcionando. Então, eu consegui fazer um Pix e pagar essa mulher. Mas a máquina de cartão dela não estava funcionando. E outras pessoas ali que tinham telefone de outras operadoras também não estavam conseguindo acessar o aplicativo para fazer o pagamento. Então, se você for lá, eu recomendo levar dinheiro vivo para fazer essas compras. Do outro lado desse galpão estava a igreja Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba. Originalmente ela era conhecida como a Capela do Alto da Serra, fundada em 3 de fevereiro de 1884. Essa igreja ela passou por uma grande reforma em 2019 e essa reforma foi fruto de um trabalho coletivo que contou com a participação dessa comunidade de Paranapiacaba, também de outros moradores que até já tinham saído da cidade, da Diocese do ABC e também da Prefeitura de Santo André. Então eles trocaram todo o telhado, fizeram uma nova instalação elétrica, impermeabilizaram o prédio, toda a pintura interna e externa foi refeita. Também teve a recuperação desse altar, do sacrário, dos vidros e do mobiliário. Então você vê que realmente está muito bem cuidada, sabe? Nós entramos lá, estava tudo bem bonitinho. A área externa também é muito interessante, de lá dá para você ver toda a cidade e essa parte foi também recuperada, tem um galo dos ventos em cima ali da igreja que dá para ver. Também foi feita uma manutenção do cemitério, esse cemitério fica do lado direito da igreja e foi feita a demolição de alguns anexos que tinham ali e que eram irregulares. E, inclusive, quando nós estávamos lá fora, nós conseguimos ver o famoso véu da noiva. Então, essa descida da ladeira foi um pouco sofrida, não recomendo para quem não tem muita firmeza assim nos pés, quem tem problema de joelho. E foi incrível, assim, quando nós subimos, nós vimos essa neblina chegando e conforme nós descíamos de volta para a Cidade Baixa, gente, estava tudo coberto por neblina. E aí, descendo, passando pela ponte, nós já fomos direto para o Museu Funicular. A entrada do museu ela é R$14, mas professor, estudante, idosos pagam meia. É oferecido um guia, mas quando nós chegamos lá, esse guia já estava falando com um grupo, então a gente chegou meio chegando assim, entrando no meio desse grupo. Para chegar até esse local, você tem que percorrer uma distância considerável assim a pé. E como estava chovendo, a situação estava meio precária ali. Eu achei até engraçado, porque assim que você entra, tem um aviso bem grande falando sobre a atual situação do complexo funicular. Porque todas as peças, assim como o próprio galpão, tá bem degradado. Aí eles explicam que quando eles receberam esse museu, ele já estava em processo de degradação, que é agravado pelo clima, né, e pelos longos períodos que se passou sem manutenção, sem receber auxílio de verbas públicas e com muitas ações de vandalismo. Eu realmente achei legal eles colocarem esse aviso, mas eu não achei nada demais. Assim, ao longo dos anos nós já visitamos vários museus que estavam em situação muito pior. Ali pelo menos a gente vê que está sendo tudo cuidado e organizado na medida do possível. Algumas peças têm uma espécie de plaquinha com uma explicação, mas eu acho que seria muito mais interessante se eles colocassem mais placas, porque tem muita coisa lá que a gente que não entende não sabe para que serve.
E aí na lateral desse museu funicular dá pra ver os trilhos de trem. E aí a gente até conseguiu ver um trem de carga passando por ali. Nossa, ele é curtinho. Nisso, já era 12h30 e nós queríamos almoçar. Na verdade, eu queria comer lanche, porque eu vi várias opções na parte alta a partir de R$17. Inclusive, eu, pelo menos, tive essa percepção que comer na parte alta é muito mais em conta do que comer na parte baixa. Porém, nós já estávamos lá na parte baixa e eu achei, né, bem caro as coisas. Muitos restaurantes já estavam cheios, com fila. Mas meus pais queriam comer comida, né? Então nós fomos atrás de um restaurante. Aparentemente, ninguém lá vende comida por quilo. Eu já reclamei isso em vários vídeos. Todo mundo só vende por pessoa. Não tem self-service de balança, por exemplo, né? E nós achamos um que estava por 45 por pessoa. Honestamente, eu achei muito caro por uma comida extremamente simples. Praticamente só tinha 2 misturas com frango e carne de porco. Assim, eu achei meio complicado, sabe? E todos os outros restaurantes que nós vimos ali ou tinham pratos acima de R$70 ou tinham filas imensas. É claro que tem toda aquela questão que é uma cidade turística, eles têm que se aproveitar ao máximo desse período, porque ao longo do ano eles não recebem assim tantas pessoas. Além de se tratar de uma cidade turística, estava acontecendo esse evento da convenção, mas mesmo assim não foi um almoço muito feliz, sabe? E o cara também, o dono do restaurante, ele tava meio loucão, gente. Ele chegava assim na nossa mesa e ficava reclamando dos outros famílias que estavam comendo ali, falando que teve gente que chegou lá e aí desistiu de comer porque só tinha mesa na área aberta. Só que, tipo assim, o pessoal tava na razão, porque tava chovendo. É óbvio que tem gente que não ia querer comer na área aberta. Nós comemos porque era ali que tinha vaga, né? Mas, enfim, achei muito estranho. Nesse momento começou a cair muita neblina e encobrir totalmente a cidade. A vila tem vários causos, várias lendas, várias histórias. E uma delas é que uma noiva perdeu o seu noivo, né, em uma morte muito trágica, e transtornada pelo luto, ela se transformou numa neblina espessa. E essa neblina cobre a vila diariamente. Então, segundo essas lendas, né, a névoa seria o espírito da noiva, cobrindo as ruas e telhados em busca do seu amado, porque na explicação ali dessa lenda, ele teria sido sequestrado e o corpo dele escondido. É claro que existem muitas explicações científicas, né, que justificam a neblina nessa vila, porque ela tá ali no meio de uma serra da Mata Atlântica, mas é claro que isso não faz com que o fenômeno seja menos intrigante. Tanto é que a vila, ela é conhecida também na internet como a Silent Hill brasileira, em referência a essa cidade fictícia de jogos, de contos de terror, que é constantemente coberta por neblina. E aí, nós começamos, né, a andar para alguns locais ali. Eu e o Luiz subimos até o Museu Castelinho, cuja construção foi finalizada em novembro de 1897. Essa era a residência do engenheiro-chefe, que gerenciava o tráfego ali de trens na subida e descida da Serra do Mar, o pátio de manobras, as oficinas, porque realmente lá de cima dá para ver toda a cidade. Hoje em dia não dá pra ver tanto assim, porque tem muita árvore na frente, aí você acaba não enxergando muita coisa. Mas diz até que ele usava, né, dessa posição privilegiada para ficar de olho na vida, né, das pessoas que moravam lá. E quando nós chegamos, tinha um grupo grande de professores. Nós fomos informados que o preço era R$12 por pessoa. E que só pagaria meia estudantes que tivessem a carteira nacional de estudante. E eu e o Luiz não temos. Nós só temos a nossa carteirinha emitida pela nossa universidade.
E aí, como o grupo que estava lá ainda ia esperar uns 20 minutos para começar a próxima visita, nós desistimos de entrar e fomos embora. Como eu tenho formação em planejamento urbano e regional, eu fiquei super curiosa para visitar o Centro de Documentação de Arquitetura e Urbanismo ali de Paranapiacaba. É um espaço muito legal, foi feito aparentemente com verba da FAPESP, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E esse espaço funciona em um conjunto e ele abriga uma exposição permanente sobre a formação urbana local. Então tem várias casinhas que mostram como que houve a influência do estilo inglês ali na construção. Tem vários painéis, várias maquetes que detalham esse sistema construtivo que era predominante em madeira. Eu achei uma visita legal e gostei muito de ter ido lá no sábado, que são dias em que estava tudo aberto, né? Praticamente todos os locais que nós fomos estavam abertos. E me parece que no domingo, ou às vezes alguns feriados, o museu funicular não abre, esse centro de documentação não abre. Então, se possível, eu sugiro que a visita seja feita realmente no sábado. Ou, é claro, quem puder também, né, ir durante a semana. Eu gosto muito de livro e queria também visitar a biblioteca, só que lá estava tendo uma palestra, e aí eu não queria entrar e interromper lá, né? Então nós seguimos para casa da Associação Brasileira de Bruxaria, que fica lá em Paranapiacaba. Lá estava tendo uma mini feirinha de artesanato, só que assim, eu cheguei e perguntei pro pessoal lá que horário que ia começar as danças, porque a dança estava marcada para um horário, nós já estávamos lá, e não tinha ninguém lá dançando, e também ninguém sabia informar nada. Então assim, eu achei o pessoal meio perdido, sabe, em relação à programação. De qualquer forma, nós ficamos lá perguntando e saímos, né, assim, perguntando pro pessoal que tava com roupa de dança, e nem o pessoal que tava com roupa de dança sabia que hora que eles iam começar a dançar. Então, o período que nós ficamos lá, de acordo com a programação, teria sido o período para assistir 2 apresentações, o final de uma e o começo de outra. E o tempo que nós ficamos lá, nós não vimos nada. E aí nós desistimos e fomos terminar de passear mais um pouquinho. Bem ali perto da Casa das Bruxas, tem o Parque Natural Municipal das Nascentes de Paranapiacaba. Eu fiquei com muita vontade de conhecer, tinha uma placa ali que falava um pouco sobre as nascentes, todo lugar parecia ser muito bonito, só que estava fechado. Eu vi agora na internet que o parque funciona de terça a domingo, das 9 às 4 da tarde, porém nós fomos lá no sábado e estava fechado. Então não sei muito bem como funciona, não sei se tem que agendar antes para poder fazer a visita, porém eu tenho certeza absoluta que se tivesse aberto ia ter muita gente lá, porque parecia realmente muito bonito. Enfim, mais um pouco sobre os acessórios. Lá tinha muitos livros com capas personalizadas, muitos anéis, brincos, colares de prata, roupas de cigana, uns acessórios assim com uma cara mais élfica, sabe, mais trabalhado. Eu achei que tudo estava bem acessível, como eu comentei com vocês. Os vendedores também, assim, muito agradáveis, não me senti pressionada, porque eu detesto quando eu vou nos lugares e aí os vendedores ficam muito em cima, assim. Não, lá foi muito legal, muito tranquilo, os vendedores super bacanas, respondiam dúvidas e tal. Aí a gente até que comprou bastante coisa lá.
andando ali pela parte baixa, de repente a gente começou a ouvir muito passarinho. E aí eu vi que nós estávamos perto de uma casa de um grupo de observadores de aves de Santo André. Achei muito curioso. E, enfim, nós continuamos andando por ali, visitando alguns galpões, umas tendas. E aí, o que eu percebi? Que eu achei até meio chato, assim, sabe? Que muitas palestras estavam acontecendo de forma muito improvisada em alguns prédios, sem microfone nenhum. Teve uma hora que nós fomos comprar cookies, e aí nesse lugar que estavam vendendo cookies, tinha uma mulher dando uma palestra. Mas nossa, gente, era sofrível assim, porque ela tava tentando falar, e aí tinha um monte de gente conversando, querendo comprar as coisas do cara, porque tava todo mundo ali no mesmo espaço. Aí eu acho que em alguns locais ouvir as palestras foi meio difícil, sabe, para quem estava inscrito realmente. Tanto é que, por exemplo, quando eu fui na biblioteca, eu percebi isso também, que o pessoal que estava dando palestra lá não tinha microfone. Então eu pelo menos me senti assim meio intrusa, sabe, na hora que a gente foi fazer essa compra, de entrar lá no espaço que estava tendo a palestra para fazer essa compra. Mas enfim, quando nós estávamos saindo, às 3h30, nós vimos um grupo grande que se juntou ali no espaço aberto para cantar e para dançar. Nós seguimos então para a estação, que também é lógico, é um ponto icônico da vila, tendo até uma réplica do relógio Big Ben de Londres. E existe toda uma história. Houve uma primeira estação que foi inaugurada em 1867 e depois teve uma nova erguida em 1898. Essa estação acabou pegando fogo, sendo destruída, e aí foi criada essa nova estação de tijolos de barro, e aí até chegar a transferir esse relógio da antiga estação para essa nova estação, que é a que nós conhecemos hoje. E enquanto nós estávamos lá aguardando o horário de embarcar, porque a embarcação no trem começa às 4 da tarde, a neblina começou a entrar dentro da estação. Foi assim muito fantástico, foi um efeito assim bem fantasmagórico e tal, foi super bacana. Nós embarcamos no trem às 4h30 e chegamos na Estação da Luz de noite, já às 7 da noite. Eu adorei o passeio, não vou ficar aqui mostrando cenas do trem, porque tudo isso eu coloquei lá no outro vídeo. E nós gostamos muito de fazer essas viagens, sabe? Nós estamos gostando bastante de andar de trem também. E foi muito legal chegar em Paranapiacaba por esse caminho. Muitos anos atrás, os meus pais foram para Paranapiacaba de moto. Foi bem bacana para eles verem como que a cidade mudou e tudo mais. Agora, eu não sei se eu faria esse passeio em um dia que não tivesse nenhum evento acontecendo na cidade. Claro que a cidade tem seus atrativos, seus museus, todos os locais que nós visitamos. Só que tinha muita coisa para ver justamente por conta do evento. Então, eu não sei, se não tivesse essa convenção acontecendo, eu não sei o que nós faremos das 10 da manhã até as 4h30. Porque se você pegar todos os locais que nós visitamos, o Museu Funicular, o Centro de Documentação, o Castelinho, a igreja, todos esses locais, eu acho que nós conseguimos ver em, assim, 2 horas. Então, se você não for lá na cidade para ver algum evento, eu recomendo ir de carro. Não sei se eu recomendaria ir de trem, porque de trem você não vai ter muito o que fazer durante todo esse período. Agora, se você conseguir comprar o ingresso de trem para quando tiver um evento acontecendo, e tem vários outros eventos que acontecem lá, além dessa convenção, eu realmente recomendo. A experiência de andar num trem, assim, de época, né, de chegar lá na cidade, que é uma cidade muito com características históricas, é uma experiência muito legal. E
é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma viagem que nós estávamos planejando já há muito tempo e eu até expliquei no outro vídeo como que nós fizemos para comprar essas passagens de trem, que são super concorridas, e ficamos muito felizes de ter conseguido comprar, temos conseguido ir neste evento. E é isso, pessoal, até a nossa próxima viagem.